Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Look Art. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça, mas de cabeça mesmo, em um dos documentos mais importantes da nossa história, a Constituição Federal de 1988. É isso aí, galera, a nossa Constituição, a lei máxima do nosso país. E antes que você pule esse vídeo pensando, ai que tédio, deixa eu te falar. Entender a Constituição é entender os seus direitos, é entender como o Brasil funciona, é poder exercer a sua cidadania de forma plena. E olha, pode ficar tranquilo que eu não vou transformar esse vídeo em uma aula chata e maçante, não. A gente vai desvendar juntos, de forma clara, simples e divertida, a estrutura da nossa querida Constituição. Vou te guiar por cada pedacinho dela, explicando tudo direitinho, sem enrolação, para você sair daqui craque no assunto. Então, já se prepara, pega o seu café, senta no sofá e vamos desvendar juntos os mistérios da Constituição de 1988. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo irado que a gente produz aqui no Look Art. Vamos começar do começo, né? Afinal, não dá pra gente entender a história sem saber como ela começa. O preâmbulo é como se fosse a introdução da nossa Constituição, a parte que nos apresenta os valores e os objetivos que os caras lá em 1988 sonhavam para o Brasil. É tipo a abertura de um filme, sabe? Aquela parte que te deixa super curioso para saber o que vem depois. E olha, já vou te adiantar, a abertura da nossa Constituição é de arrepiar. Sabe por quê? Porque ela fala de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos. Cara, isso é lindo demais. É claro que a gente sabe que o Brasil ainda tem muitos desafios pela frente, mas ter uma Constituição que coloca esses valores como prioridade é um passo enorme. É a base para a gente construir um país mais justo e igualitário para todos. Então, já guarda essa. O preâmbulo é a base, a inspiração da nossa Constituição. É o ponto de partida para entendermos os artigos e capítulos que vêm a seguir. E logo de cara, no título 1º, a gente já depara com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. É aqui que a coisa começa a ficar séria. Sabe por quê? Porque os princípios fundamentais são como os alicerces da nossa nação, a base que sustenta tudo. Estamos falando de valores como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre homens e mulheres, o pluralismo político. É aqui que a Constituição deixa claro que todo mundo tem direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. E não para por aí, não. Os caras que escreveram a Constituição também colocaram como princípio fundamental a busca pela justiça social, o combate à pobreza e à marginalização, a defesa do meio ambiente e o respeito à diversidade cultural. Ou seja, os princípios fundamentais são a bússola que guia o nosso país. Eles nos mostram o caminho para construir um Brasil mais justo, igualitário e sustentável. Agora prepare-se para conhecer os seus direitos, amigo. Isso mesmo. No título 2º, a gente mergulha de cabeça nos direitos e garantias fundamentais. É aqui que a Constituição garante um monte de direitos individuais e coletivos, como a liberdade de expressão, o direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho digno e a um monte de outras coisas importantes. E o mais legal é que esses direitos não são um favor que o governo está te fazendo, não. Eles são direitos garantidos pela Constituição, ou seja, ninguém pode te tirar isso. É a sua proteção contra qualquer tipo de abuso ou injustiça. E olha, a Constituição não está de brincadeira quando o assunto é garantir seus direitos. Ela é super completa e abrangente, prevendo desde os direitos mais básicos, como a vida e a liberdade, até direitos mais específicos, como a proteção à propriedade intelectual, o direito de herança e a liberdade religiosa. Então, já sabe, se liga no título 2º da Constituição para conhecer todos os seus direitos e lutar por eles.
Afinal, conhecimento é poder, meu amigo. Chegou a hora de entender como o Brasil se organiza. No título 3º, a gente descobre como funciona a estrutura do nosso país, desde a União até os municípios. É aqui que a Constituição define as competências de cada ente federativo, ou seja, quem pode fazer o quê. A gente vai entender como funciona a divisão de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e qual é o papel de cada um deles na nossa democracia. E olha, pode ter certeza que não é só decorar nome de presidente e de ministro, não. A gente vai entender na prática como as decisões são tomadas e como a máquina pública funciona. Vamos falar também sobre a organização administrativa do país, os diferentes níveis de governo, as funções essenciais da justiça e tudo mais que você precisa saber para entender como o Brasil funciona na prática. Então, prepare-se para desvendar os mistérios da administração pública brasileira. Prepare-se para conhecer os protagonistas da política brasileira, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No título 4, a gente mergulha de cabeça na organização dos poderes da República, entendendo como cada um deles funciona e quais são suas funções. Vamos começar pelo Legislativo, o poder responsável por criar as leis. A gente vai descobrir como funciona o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E qual é o papel dos nossos deputados e senadores? Depois, vamos partir para o Executivo, o poder que coloca a mão na massa e executa as leis. Vamos entender a estrutura do governo federal, com o presidente da República e seus ministros, e como as políticas públicas chegam até a população. E para finalizar com chave de ouro, vamos desvendar os mistérios do Judiciário, o poder responsável por garantir o cumprimento das leis e julgar aqueles que não as cumprem. Vamos conhecer os diferentes tribunais e entender como funcionam os processos judiciais. Então prepare-se para uma verdadeira imersão no mundo do poder. No título 5º, a gente entra em um tema super importante, a defesa do Estado e das instituições democráticas. É aqui que a Constituição define como o Brasil se protege de ameaças internas e externas, garantindo a nossa soberania e a nossa liberdade. Vamos falar sobre as Forças Armadas, que têm a missão de defender o país de inimigos externos, e sobre a segurança pública, que garante a ordem interna e protege os cidadãos da violência. Mas calma lá. A Constituição também deixa claro que o uso da força só pode acontecer em último caso, e sempre respeitando os direitos humanos. Nada de ditadura ou autoritarismo por aqui. O importante é garantir a paz e a segurança da população, sem abrir mão da democracia e da liberdade. Capítulo 7. Título 6º. Tributação e orçamento. Para onde vai o nosso dinheiro? Chegou a hora de falar sobre um assunto que todo mundo adora: dinheiro. Mas calma, não se assuste. No título 6º, a gente vai entender como funciona a tributação e o orçamento no Brasil. Vamos descobrir para onde vai o nosso dinheiro quando pagamos impostos e como o governo decide quais áreas da sociedade vai financiar. Afinal, a gente trabalha duro para ganhar nosso dinheiro, então é justo saber como ele está sendo usado, não é mesmo? A Constituição define os princípios básicos da tributação, como a legalidade, a isonomia, ou seja, tratar todos de forma igual, e a capacidade contributiva, quem ganha mais, paga mais. E também define as regras para a elaboração e a execução do orçamento público, garantindo a transparência e o controle social dos gastos públicos. Título 7. Ordem econômica e financeira. A economia do Brasil em ação. No título 7, a gente mergulha no mundo da economia. Mas calma, não precisa ser nenhum especialista para entender. A Constituição define os princípios básicos da ordem econômica e financeira do Brasil, buscando promover o desenvolvimento econômico e social do país. Vamos falar sobre a livre iniciativa, a propriedade privada, a função social da propriedade, a defesa do consumidor, a livre concorrência e outros temas importantes para o bom funcionamento da economia.
A Constituição também define o papel do Estado na economia, que deve atuar como regulador, fiscalizador e promotor do desenvolvimento, sempre buscando garantir a justiça social e a redução das desigualdades. Então, prepare-se para entender como a economia brasileira funciona e quais são os desafios para o nosso desenvolvimento. Título 8. Ordem Social. Construindo um Brasil mais justo e solidário. Chegamos ao título 8, que trata da ordem social. É aqui que a Constituição define os direitos sociais, como a educação, a saúde, a cultura, o trabalho, a moradia, a previdência social e a assistência social. A Constituição busca garantir que todos os brasileiros tenham acesso a esses direitos básicos, independentemente da sua condição social, cor, raça, religião ou orientação sexual. Vamos falar sobre a importância da educação para o desenvolvimento do país, da saúde para a qualidade de vida da população, da cultura para a nossa identidade nacional e dos demais direitos sociais para a construção de um Brasil mais justo e solidário. Então, prepare-se para conhecer os seus direitos sociais e lutar por um Brasil mais justo para todos. Título 9. Disposições Constitucionais Gerais. Amarrando as pontas da nossa Constituição. E chegamos ao último título da nossa Constituição, o título 9, que trata das disposições constitucionais gerais. É aqui que a gente encontra as disposições finais e transitórias, que complementam o texto constitucional e definem as regras para a sua aplicação. Podemos dizer que esse título é como se fosse a parte final de um livro, onde o autor amarra as pontas soltas da história e se despede do leitor. É importante destacar que as disposições constitucionais gerais são tão importantes quanto os outros títulos da Constituição, pois garantem a sua unidade, a sua coerência e a sua efetividade. Então, mesmo que estejamos chegando ao final da nossa jornada pela Constituição, não podemos deixar de lado a importância das disposições constitucionais gerais. É isso aí, galera! A Constituição é nossa! E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pela Constituição Federal de 1988? Espero que sim. A gente viu um monte de coisa importante, né? Desde os princípios fundamentais até a organização do Estado, passando pelos direitos e deveres dos cidadãos. É claro que a gente não conseguiu esgotar o assunto em um único vídeo, mas o importante é que você já tem uma noção geral da estrutura da nossa Constituição e dos seus principais pontos. Lembre-se, a Constituição é um documento vivo, que está em constante transformação. Por isso, é fundamental que a gente a conheça, a debata e a defenda, para que ela continue garantindo os nossos direitos e construindo um Brasil mais justo e democrático. Espero que este vídeo tenha ajudado a entender melhor a estrutura da nossa Constituição. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos educativos. Até a próxima!